A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus e hoje estarei apresentando para vocês a lição de número 6, que traz por título Usando a Fé Diante dos Confrontos. O nosso texto áureo vai nos dizer assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18:38. A verdade aplicada nos diz: nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Os objetivos da lição são ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre e apresentar que Deus responde com fogo. Amém? Os textos de referência se encontram lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, e os versículos 22, 23, 24 e 39. Então vamos lá. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. E então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Então vamos lá para a nossa oração de hoje. E a nossa revista está sugerindo para que nós oremos, fazemos essa oração em favor de que os homens entendam, as pessoas entendam que a idolatria é a causa de muitos males, né? Eleve o seu pensamento a Deus e ore nesse sentido e faça a sua oração para aquilo também que você esteja necessitando neste momento. E tenha fé que o Senhor é Deus de poder, Deus de provisão e pode fazer algo na sua vida. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento agora, diante da Tua presença, nós elevamos o pensamento a Ti, ó Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus de guerra, Deus de poder. Senhor, neste momento, que o Senhor venha estar abençoando que as pessoas possam entender que a idolatria não pode fazer parte das nossas vidas, que existe só um Deus verdadeiro, um Deus sobre todos, um único Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Senhor, que possamos compreender que a adoração somente a Ti é que faz efeito em nossas vidas, é que nos traz benefícios, é que nos traz vitória. Que possamos entender isso, que as coisas deste mundo, as coisas ao nosso redor, não pode substituir o Senhor em nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Essa lição de hoje é uma lição muito boa, né? Na verdade, todas. Mas tem umas que uma história, que a gente se apega mais, né? Vai falar sobre Elias, os profetas de Baal, né? Desde criança eu sempre escutei essa história, então é uma coisa que a gente tem mais um conhecimento, né? E nós vamos ver que temos passado por muitas crises nesse mundo e muitos cristãos, muitas pessoas não têm conseguido superar essas crises de uma forma dentro da Bíblia, né? E se a gente não supera de acordo com a palavra de Deus, não conseguimos obter vitória, né? E nós vamos aprender aqui com o profeta Elias como encontrar força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida, uma direção do Senhor, né? Porque Elias sempre esteve debaixo da direção de Deus, sempre esteve atento à voz do Senhor. E ele passou por provações, né? Que aqui no tópico 1 vai falar Elias e suas provações.
Veja, ele sempre foi um profeta. Deus teve um chamado muito grande na vida de Elias. E ele profetizou num período muito difícil da história do povo de Israel. Se a gente for olhar do ponto de vista religioso. Por quê? Porque havia muita idolatria dentro do povo de Deus, dentro do povo de Israel. O pecado estava de forma terrível ali no meio do povo, desde o rei, né, Acabe, que se casou com aquela Jezabel, a rainha Jezabel, até todo o povo, né? Então Elias, ele vai enfrentar muitas perseguições. Ele enfrentou perseguições do rei, tentaram matar ele, né? Então foi muito difícil, né? E o povo de Deus se apartou da adoração ao Deus vivo e começou a adorar o Deus Baal, que na verdade nem é um Deus, né? Eles consideravam Deus, mas não, a gente sabe que não é. E aí, nós vamos entender qual foi a chamada divina para a vida de Elias. Veja que com a morte do rei Salomão, né, Israel ele se dividiu em norte e em sul. E o reino norte foi governado pelo rei Acabe, ali por volta do século, mais ou menos por volta do século 19 antes de Cristo, que ele foi governado pelo rei Acabe. E ele se casou com aquela rainha, Jezabel, né? E o pai de Jezabel era o sacerdote do deus Baal. Veja a imprudência que o rei Acabe, né, sendo do povo de Israel, sendo descendente das tribos, né, do povo de Deus, a imprudência dele, se casar com uma filha do sacerdote do deus Baal, né, totalmente uma família cheia de idolatria. Então ele casou com aquela mulher e os dois induziram o povo a viver um contexto turbulento, cheio de idolatria e paganismo. Isso foi terrível. Então, nesse quadro aí, Deus chama Elias, né? Deus chama Elias para ser o porta-voz, para ser o intermediário entre Deus e o seu povo, né? E Elias recebe essa responsabilidade de lembrar os israelitas de que eles eram um povo escolhido por Deus, era um povo separado, né? Um povo que pertenciam a Deus e que não poderiam viver daquela forma, né? As práticas de vida que eles estavam vivendo não estavam agradando a Deus, e Elias teria que mostrar isso para eles, né? Profetizar, falar a verdade daquilo que Deus queria para a vida daquele povo, porque Deus estava muito triste com aquele povo, né? Veja que Deus, ele tem a forma dele agir, né? Ele tem seus elementos surpresas. Elias, ele surgiu do nada. Ninguém sabe da genealogia de Elias, ele não tem referência, ninguém sabe de onde ele veio, mas ele tinha uma palavra fulminante, né? E isso, Deus viu o coração dele, que ele era um homem sincero, que não tinha medo, que tinha coragem de falar aquilo que Deus queria. E Deus se agradou dele e o chamou para trazer aquela palavra para aquele povo. E foi num momento muito difícil, porque a morte aos profetas estava decretada, né? Os profetas de Deus. Então não foi fácil. Mas só que a chamada de Deus, quando a chamada é de Deus, ela prevalece. Precisamos entender que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Ele é fiel. Se você tem uma chamada de Deus na sua vida, vai prevalecer. Assim como foi na vida de Elias. Veja, a idolatria crescia ali no meio daquele povo, né, no Reino do Norte. E a seca estava terrível ali. Muita seca mesmo. Naquela região. E aí Jezabel manda matar os profetas.
Veja que o caos estava estabelecido ali. Seca, né? A seca traz falta de alimento e ainda a morte dos profetas, né? Assassinato. Ela manda matar aqueles profetas de Deus. Então estava um caos terrível. Como que um profeta como Elias, que era um homem de Deus, capaz de falar a verdade mesmo, poderia exercer o papel dele diante de Deus e dos homens, correndo risco de morte? Como que ele iria fazer isso? Eu imagino que não seria fácil. Não foi fácil para ele. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia de quem ele falava. Ele permaneceu na verdade da palavra de Deus. Né? Isso é tremendo. Né? Veja que tudo que Jezabel fez contra Elias não prevaleceu. E aí nós vemos que quando Deus tem uma chamada, o inimigo pode se levantar de forma tremenda, que não vai prevalecer. Muitas vezes, vamos voltar para o tempo de hoje. Por exemplo, hoje em dia, você não pode falar a verdade. Você não pode pregar isso aqui, a palavra de Deus. Às vezes é perseguido, né? As pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas querem viver a vida de qualquer maneira, do jeito que bem entendem, né? Realizando seus desejos, mas não querem ouvir a verdade. Quando você diz a verdade, o inimigo se levanta. Porque o diabo, ele quer que todos permaneçam fazendo aquilo que ele gosta, na verdade, né? Então, quando a palavra de Deus é anunciada, é pregada, o verdadeiro evangelho é anunciado, ele se enfurece e ele vai tentar nos abater, vai agir da forma que ele sabe agir para tentar atingir aquele que está trazendo a mensagem da verdade, o evangelho de Jesus. Então, até mesmo quando você busca uma vida de santificação com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, o inimigo se enfurece e usa pessoas para nos atingir, para tentar nos destruir. Né? Assim como foi Elias. Não foi fácil para Elias, não. Mas ele continuou firme ali, naquele propósito que Deus tinha na vida dele, né? Em dizer a verdade. Né? E veja que ele vai atingir bem ali na ferida mesmo daquele povo, porque ele vai contra-atacar, ele vai atacar o Deus Baal, porque o Deus Baal é considerado o Deus da chuva. Eles acreditavam que ele era responsável por enviar chuva, por fertilidade ali naquela terra. E aí ele vai e profetiza que não vai cair nem orvalho e nem chuva sobre aquele povo, sobre Israel, segundo a palavra dele. Ele fala com essa autoridade de Deus. E aí, veja que depois dele profetizar isso, né, que ele vai contra, bem no ponto principal ali do Deus Baal, né, ele atinge bem ali. Então, Jezabel se enfurece e Acabe, que é o marido de Jezabel, o rei Acabe, manda matar, né, tenta mandar matar o rei, não, tenta matar Elias, e Elias tem que fugir, é forçado a ter uma imigração solitária. Deus orienta ele, não, vai lá pro ribeiro de Querite, fica lá, né? Deus ordena ele, vai para lá. Agora você pensa, ele vai para um lugar onde não tem nada, deserto. Ele vai para lá, fica lá naquele ribeiro e Deus cuida dele. Que jeito? Ele manda corvos ir alimentar ele, leva comida para ele e ele se alimenta, bebe água do ribeiro ali, aquele ribeiro de Querite, e Deus cuidando dele. Veja que quando você está debaixo da vontade do Senhor, mesmo que Deus te mande você dizer a verdade, você profetizar
aquilo que às vezes vai desagradar a muitos, e você tenha que passar por um momento de solidão, um momento de isolamento, mesmo que todos te deixem sozinho, se você estiver na direção de Deus, o Senhor vai cuidar de você. Porque se não fosse o cuidado de Deus em avisar a Elias sobre aquela situação, ó, Deus, porque foi uma ordem de Deus ele se esconder, ele se isolar, né? E Deus cuida dele e ainda avisa para ele, ó, você vai ser cuidado por corvos, né? Os corvos vão te alimentar. Se Deus não tivesse falado isso, ele teria se assustado, né? Já pensou os corvos chegando lá com uma comida, né, na boca e levando, ele ia se assustar muito, né? Parecia até loucura. Mas Deus já estava alertando. Deus sempre nos alerta. Deus sempre nos avisa, nos dá sinais, né? O Espírito Santo sempre nos fala e sempre nos conduz. Precisamos estar atentos à voz de Deus, aos sinais de Deus. Veja, o Senhor é bom em tempos difíceis. Em todo tempo, Deus é bom. Em todo tempo. Né? Mas tem gente que acha que em tempos difíceis Deus não está se importando, que Deus é ruim. Não, o Senhor é bom em todo tempo. Ele salva o seu povo. Ele cuida do seu povo. Ele cuida daqueles que o procuram, que procuram a sua proteção. Deus, ele é maravilhoso. Não existe um ser mais bondoso do que Deus. Veja que então o povo de Israel já estava sofrendo com muitos governantes que eram descrentes, que não obedeciam a Deus, que eram impiedosos, né? Se você ler a história ali dos reis de Israel, você vai ver que isso era uma coisa que era um fato na vida deles, né? Era muito triste. E cada vez que vinha um rei que não sabia governar, que desobedecia a Deus, o povo sofria. Por isso que a Bíblia fala que se o governo não sabe governar, se o governo não obedece a Deus, o povo sofre. Isso é uma realidade, gente. É uma realidade muito triste. Então o povo já estava sofrendo, aí quando é fé, além disso chega Acabe e Jezabel. Totalmente idólatras, totalmente desobedientes a Deus. E aí vem um profeta e profetiza, não vai chover mais. Já tinha aquele sofrimento, né, de ser governado dessa forma. E ainda vem a falta de chuva. Então eles poderiam pensar, mas a culpa é de Deus. Mas eles não olhavam, não se lembravam do que eles estavam fazendo, da idolatria, da desobediência. Deus sempre foi fiel para o seu povo. Deus sempre permaneceu o mesmo diante do seu povo. O povo de Israel é que pecou, que estava fora daquilo que agradava a Deus. Muitas vezes temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos contra Deus, porque Deus, ele continua o mesmo. Veja que Deus tem cuidado de nós. Em momentos difíceis, às vezes a gente para pensar e olha só para a circunstância ali daquele momento. Mas aí a gente esquece que o ar está aí para nós respirarmos, a água está aí para nós bebermos, o alimento não tem faltado em nossa casa, nós temos saúde, nós temos vida e Deus está cuidando de nós. E precisamos ter cuidado de querer acusar Deus de ser um Deus vingativo, um Deus destruidor, né? Que muitas pessoas às vezes falam isso no momento de crise em que nós estamos vendo, mas que Deus é esse? É preciso vigiar, é preciso olhar para si mesmo e ver como eu estou diante de Deus. Será que eu estou obedecendo a Deus? Será que eu estou de acordo com isso aqui? Porque isso aqui foi o manual que ele deixou para nós seguirmos. Será que nós estamos seguindo aquilo que Deus quer? Precisamos parar para pensar. Precisamos entender a forma de Deus agir. E nós vamos ver no tópico 2 que Deus contava com Elias. Ele foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Em todo o tempo, nós vemos que Elias foi obediente. Veja que nós vemos aqui
algumas ordens que Elias recebeu de Deus e ele obedeceu. Veja, Deus mandou ele ir para o ribeiro de Querite e ele foi. Depois ele foi mandado para Sarepta, onde vivia aquela viúva, e ele foi. Depois ele foi mandado para Samaria, lá foi Elias, né? Depois Deus mandou ele para o Monte Horebe, ele foi também. Depois Deus mandou ele para o Betel, ele foi. Depois foi para Jericó e por fim para o Jordão. E em todos esses momentos ele foi obediente a Deus. Ele fez aquilo que Deus ordenou. E então, quando ele vai, ele está ali no ribeiro de Querite, de repente, né? Quando ele estava ali naquela situação, a água seca. A água do rio seca e ele fica sem água, porque não tem chuva, né? Ele mesmo tinha profetizado para não chover e ele fica sem água, né? Então nós vemos que só porque a pessoa serve a Deus, não está isento em passar dificuldades, não está livre de passar por tribulações. Esse é um exemplo para nós, porque a falta de água chegou até o servo de Deus, mas ele não se desesperou. Essa é a diferença daquele que serve e do que não serve. Ele confiou em Deus, ficou atento à voz de Deus, ao que Deus tinha para ele. E aí Deus manda ele ir para Sarepta, né? Chega lá, Deus fala para ele, você vai para Sarepta e lá uma viúva vai cuidar de você. Deus falou assim, né? Falou que jeito que era essa viúva. E ele chega lá e ele encontra uma viúva pobre, né? Estrangeira, para cuidar de Elias. Por que será que Deus mandou ele para ser cuidado por um estrangeiro? Porque ele vai bem para a terra da onde o pai de Jezabel era, lá na terra de Baal mesmo. Lá era onde o pai de Jezabel morava. E ele vai para ali num reino estrangeiro, um povo estrangeiro. Por que Deus mandou? Não seria mais fácil Deus mandar ele ir para um lugar onde o povo de Deus cuidasse dele, o próprio povo de Israel? Mas só porque Deus tinha um propósito diferente. Veja que a razão dessa escolha de Deus é bem simples, porque Israel estava mergulhado num nível tão grande de idolatria que se Elias chegasse lá, ele não ia ser bem-vindo. O povo ia pegar ele e entregar ele para Jezabel para ser morto, porque os profetas eram rejeitados, eles não eram respeitados ali por causa da idolatria que era tremenda. E aí os israelitas não iam prestar atenção naquilo que Elias lhes falasse, não ia querer ouvir, não ia querer atender ele, né? Então Deus prepara uma pessoa lá do povo de Sarepta, mas veja que quando ele chega diante dessa viúva, ela fala em Deus, ela cita o nome de Deus. Então Deus preparou alguém diferente para a vida dele, porque lá no meio do povo, que às vezes a gente pensa que tá bagunçado, pode ter alguém que tem o coração aberto para ouvir a voz de Deus, para ouvir um chamado de Deus para a vida dele, né? E às vezes a gente julga muitas pessoas. E aí quando ele chega lá, eu acho que quem sabe ele poderia até pensar assim, vai ser uma viúva bem rica, né? Então Deus vai através de Elias realizar um milagre na vida daquela mulher. E aquela mulher vai sustentar aquele profeta, né? Veja como Deus é poderoso. Veja que no meio da crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias, né? Deus, ele envia o socorro no tempo certo. Nós podemos confiar em Deus, descansar. Ele não envia nem antes nem depois, é no tempo certo. Tudo tem a hora certa, né? Às vezes nós podemos ver que parece que Deus está demorando, né? Parece que Deus está demorando tanto. Será que ele vai me socorrer? Será que vai ter solução? Mas está demorando demais. Não é porque Deus está demorando que não significa que ele vai nos atender, que ele não vai nos atender. Ele tem o tempo certo de ele agir. Ele tem os seus propósitos.
Precisamos entender isso. Elias, ele chega na casa daquela mulher, e aquela mulher estava se preparando para a morte, porque seria a última refeição, eles iriam esperar a morte, então estavam preparando para a morte, ela e o seu filho. Veja que situação. Iriam morrer, não tinha jeito. Mas olha só que mesmo sendo viúva, passando necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta de Deus. Foi obediente a Deus, mas não, ela obedeceu. Ela reconheceu que aquele era um homem de Deus, porque Elias, ele tinha fruto, né? O verdadeiro profeta de Deus, ele dá fruto. Aquele que está ligado, conectado à videira verdadeira, ele dá fruto, e bons frutos. Você conhece o servo de Deus, o profeta de Deus, pelo seu fruto. Todos naquela região conheciam a vida de Elias, sabiam quem era Elias, né? E aí, como ela obedeceu à voz de Deus, foi bondosa com Elias, Deus fez ela prosperar em tempo de crise. Porque a crise tinha chegado, a seca tinha chegado ali também, a falta de chuva, né? Então, num momento de crise, onde ela pensava, estava se preparando para a morte, Deus abençoou ela. Porque primeiro ela abençoou alguém, ela obedeceu a Deus, né? E Deus abençoou. E Deus socorreu o seu profeta na hora da crise. Primeiro por meio dos corvos, depois por meio daquela viúva de Sarepta. Veja que Deus tem a forma de agir. É curioso como Deus gosta de contrariar a lógica humana. Quando ele pensava que vinha o socorro de Deus e encontra uma mulher pobre, né, é totalmente fora da lógica humana, né? Porque se você for pensar em alguém para sustentar uma pessoa, você pensa numa pessoa que tem condição. E aí Deus manda aquela mulher pobre, né? É muito interessante como Deus gosta de agir, como Deus age. Então, essa mulher foi uma bênção na vida do profeta Elias. Mesmo isso quase que custando a vida dela e do seu filho, ela foi uma bênção. E Deus a recompensou de acordo com o que ela fez. Deus sempre vai ser justo nas nossas vidas. Ele sempre vai ser justo. Porque Deus é justo, faz parte do caráter dele. E ele não ignora uma boa ação, né? Nós temos que estar atentos e ouvir a voz de Deus e obedecer a ele, ajudar o próximo. Às vezes tem hora que parece que mas se eu der aquilo ali vai faltar para mim. Mas se for Deus que estiver mandando, creia somente. Deus é o Deus da provisão. Se Ele mandou, se Ele te orientou a fazer isso, falou o seu coração, porque o Espírito Santo ele fala conosco. Creia somente que Deus vai prover na sua vida e vai te recompensar muito mais, né? E nós vemos que Elias também foi bênção para a vida daquela viúva, diante da crise que ela estava passando, né? Porque nos momentos de crise, como a que nós temos vivido no mundo atual, nós temos visto a crise tremenda que estamos passando, nós não devemos entrar em pânico. Devemos confiar em Deus, descansar no Senhor. Veja que essa viúva, ela estava à beira da morte. Todas as palavras, tudo era o contrário para a vida dela. Para onde quer que ela olhasse, ela só enxergava a morte, não tinha jeito, não tinha saída para ela. Ela estava cercada, não tinha jeito. Todo lado que ela via era morte, morte na certa, não tinha saída. Mas quando ela socorreu o profeta Elias, a provisão chegou na casa dela. Veja que tremendo. É preciso a gente observar que a bênção chegou à casa dela
a bênção chegou na casa dela por ela ser uma mulher abençoadora, uma pessoa abençoadora. Nesse tempo que nós estamos vivendo de incertezas, de dúvidas, sem saber o que vai acontecer, nós precisamos observar que se antes da crise você era fiel com seus dízimos, se eu era fiel com meus dízimos, minhas ofertas, em abençoar, eu preciso permanecer sendo fiel a Deus, porque Ele continua me abençoando, Ele continua me dando o ar que eu respiro. Tem muita gente que acha que por causa da crise não precisa entregar mais dízimo. Não, a igreja fechou, ou não está tendo mais culto direito, não está tendo festa, né? Não precisa entregar meu dízimo, não precisa dar oferta para a igreja mais não. Mas Deus continua te abençoando, né? Você continua respirando o ar, você continua alimentando. O dízimo, ele não é uma obrigação. Eu não considero o dízimo como uma obrigação, porque Deus não recebe aquilo que eu dou com o coração fechado. Tem que ser com sinceridade, né? E o dízimo e as ofertas são uma forma de agradecer a Deus. Ah, mas Deus não precisa do dinheiro. Claro que não, mas Ele quer ver a sua obediência. Ele quer você por completo. Ele quer você de forma verdadeira, né? E se Ele pede, é como foi Abraão com seu filho, né? Ele pediu para entregar o filho e ele queria ver se o coração dele estava conectado a Deus mesmo. E aí, quando eu dou uma oferta, um dízimo para Deus de coração, eu estou abrindo mão deste mundo, abrindo mão das coisas deste mundo. É uma forma de eu vencer a minha carne, vencer o meu eu, é abrir mão de mim mesmo e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não se importe com o que vão fazer com esse dinheiro, isso não é problema nosso. Isso aí, o que fazem ou não de errado com o dinheiro de dízimos e ofertas, isso pertence a Deus. Cada um há de prestar contas diante de Deus. Precisamos ter cuidado e ficar olhando demais para a vida do outro e esquecer das nossas atitudes, do que nós devemos fazer. Precisamos permanecer obedientes à palavra de Deus. E se o outro não está obedecendo, ou o que o outro está fazendo, deixando de fazer, isso não pertence a nós, pertence a Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele é justo e fiel, e cada um vai prestar conta diante do Senhor. Faça a sua parte, né? E nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, é a hora de nós mostrarmos para Deus que somos verdadeiramente adoradores, porque foi para isso que Deus nos fez. Se somos fiéis a Ele, se amamos a Ele mais do que as coisas deste mundo, mais do que o dinheiro, mais do que as riquezas aqui dessa terra. É a hora de mostrarmos para Ele. E tenha certeza de que a bênção de Deus vai chegar até você. Disso nós não podemos duvidar. Quem é fiel a Deus em todas as coisas, dízimos e ofertas na sua vida, Deus recompensa, Deus o abençoa. Isso é uma coisa que é real. A provisão de Deus nunca irá sair da sua casa se você permanecer dessa forma. Veja que quando o profeta Elias chega lá na região de Sarepta, que ele encontra aquela viúva a ponto de morrer com seu filho, né? Foi por direção de Deus que ele foi para lá. E aí ele vai dizer para aquela mulher: nós precisamos confiar em Deus para as nossas necessidades diárias. Ele diz para aquela mulher da confiança em Deus. E com certeza Deus agiu dia após dia na vida daquela mulher.
porque ela confiou em Deus. Veja a diferença de quem confia no Senhor Deus. Nunca faltou o alimento para aquela mulher. Nunca faltou, ela pôde sustentar a sua família por muito tempo, sustentar aquele profeta por muito tempo. Porque a Bíblia vai dizer que a panela de farinha nunca esvaziou e a botija de azeite nunca secou. Veja a provisão de Deus para aquele que confia nele, para aquele que confia que ele pode suprir as nossas necessidades. E Elias, usado por Deus, trouxe o filho dela que tinha morrido de volta à vida. Veja, uma recompensa muito maior ainda para a vida dela, né? Trazer à vida de volta o seu filho que estava morto. Deus, ele é maravilhoso. Veja que Deus supriu todas as necessidades daquela mulher e supriu todas as necessidades todos os dias por ela ter abençoado o profeta. Deus cuidou daquela família. Nós precisamos entender que na nossa caminhada, se nós queremos ser abençoados, nós primeiramente temos que abençoar alguém. É de extrema importância isso na nossa vida. Nós vamos ver que no tópico 3, Elias se apresenta e lança um desafio. Quando ele estava ali naquele momento, atravessando uma grande escassez de alimento, de água, num momento turbulento, tinha chegado o momento de Elias mostrar quem de fato era o Deus verdadeiro. Quem de fato era o Deus de Israel. Naquela crise mesmo era para ele mostrar quem era Deus, né? E aí ele vai, não acreditava nas crenças da idolatria, ignorou isso aí, e aí ele vai perturbar muitos por dizer que somente Deus é o Senhor. Muitos vão ficar irados, perturbados com isso. Mas Deus é o Senhor. E ele vai confrontar o povo e os profetas pagãos. Elias, ele sabia do chamado dele, chamado de Deus na vida dele. Ele sabia para que ele tinha ido ali. Qual era o alvo dele. Ele tinha certeza do chamado de Deus e era obediente. E ele não retrocedeu em momento algum. E aí ele convocou o povo de Israel, chamou todo mundo lá para o Monte Carmelo, chamou os profetas de Baal, que eram 450, os 400 profetas de Aserá, que era um outro deus que eles idolatravam, e ali ele propôs fazerem 2 sacrifícios, né? Vocês vão pegar 2 bois, né? E aí vocês, profetas de Baal, vão matar um, picar ele, fazer do jeito que vocês quiserem, e vai colocar ali no altar, mas não vai jogar fogo, não. Eu também vou fazer da mesma forma, não vou jogar fogo. Né? Fez a proposta. E o Deus que mandar fogo do céu, esse sim é o Deus verdadeiro. Aí, ele vai com toda a fé e confiança que ele tinha em Deus. E veja que esses profetas de Baal, eles não estavam de brincadeira, não. Eles estavam acostumados a ver as manifestações de Satanás. Porque eles eram profetas de Baal, mas quem eles serviam na verdade era o Satanás. E o diabo, os anjos dele, têm poder para descer fogo do céu. Tem poder para fazer milagres e prodígios. Então, eles não recuaram, não. Porque se fosse brincadeira, eles poderiam falar, não, deixa esse negócio quieto, vamos fazer de outra forma. Não, eles aceitaram, porque eles já viram muita proeza que Satanás fez e eles achando que era o Deus Baal. Então, eles vão aceitar. E Elias vai com toda a fé e confiança em Deus e ele vence aquele desafio. Porque quando os profetas vai e fica até meio-dia ali, eles se cortam, porque ali naquele sacrifício que eles faziam, esses profetas, esses idólatras, até sacrifício humano tinham, eles matavam pessoas ali
aos deuses, que eram demônios, na verdade. E então, eles se cortam ali e não acontece nada. E Elias vai falar, mas não tá dormindo não? Será que ele não foi no banheiro, seu Deus? Às vezes ele tá viajando, né? Chama mais alto, grita. Porque Elias sabia que existe um Deus verdadeiro. E Elias sabia que quem eles serviam era Satanás. E que Satanás não tem poder maior do que Deus. Que quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então Elias vai, e quando eles terminam, Elias vai ali preparar o altar. Mas antes eu quero fazer uma reflexão com você. Nós temos que ter cuidado com quem nós chamamos para pregar na nossa igreja. Porque hoje em dia, o povo de Deus só quer saber de profecia, de profeta pulando e o fogo caindo, e aquele negócio e tal, e profetizando, e você vai receber isso e aquilo. Nós temos que ter cuidado, porque o diabo tem poder para fazer milagre. Satanás tem poder para derrubar uma pessoa quando o profeta estende a mão. Será que é Deus mesmo que está na vida daquele profeta? Precisamos chamar para pregar na nossa igreja quem nós conhecemos a vida dele, quem nós conhecemos o fruto daquela árvore, se é fruto bom ou se é fruto ruim. Porque quem serve a Satanás, o profeta que não é de Deus, ele não vai pregar a verdade, ele não vai pregar os frutos, ele não vai pregar a verdade da palavra de Deus, ele vai pregar só bênção, só maravilha. Você vai ganhar isso aqui, ele vai derramar fogo, aquele trem. Mas nós temos que ter cuidado, ser vigilantes, porque Deus não é Deus de confusão. Aqui nós vemos que eles aceitaram o desafio porque eles sabiam que poderia acontecer alguma coisa, porque eles já viram, mas era Satanás, eram demônios, né? E aí Deus vai pisar na cabeça de Satanás aqui nesse momento, porque aí Elias primeiro vai consertar o altar. Ele vai, não, agora é minha vez. Ele vai consertar o altar ali, né? Colocar as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E ele vai consertar o altar. Depois dele consertar o altar, aí ele vai orar a Deus. Reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E aí o que Deus faz? Deus manda fogo do céu. E aí ele joga água, né? Interessante isso, que ele conserta o altar. Ele faz um buraco em volta assim do altar. Um rego. E aí ele coloca muita água ali. E joga água em cima do boi também. E que quando Deus manda fogo do céu, queima tudo ali. E até a água seca. Para mostrar se Baal era o Deus da água, o fogo de Deus destrói tudo. Não tem Deus que permanece diante do Deus verdadeiro. Porque Baal era o Deus da água. E Deus foi ali e lambeu até a água ali. Oh, Deus poderoso esse nosso, hein? Então, nós precisamos observar que primeiro precisamos consertar o altar. Precisamos arrepender daquilo que nós estamos praticando. Voltar ao primeiro amor e consertar. O altar fala da nossa vida diante de Deus. Como está o seu altar? Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua adoração a Deus? A quem você está adorando? Quem você está servindo? E Elias faz essa proposta. Você tem que, como se fizesse, você tem que decidir a quem você está servindo. Ao Deus Todo-Poderoso ou às coisas desse mundo? Ou ao Deus dinheiro? Ou ao Deus dos bens materiais? O Deus da luxúria? A quem você está servindo? Seu coração está na onde? Está nas coisas deste mundo? Ou está se lembrando que um dia nós encontraremos com o Senhor? Que nós prestaremos contas a Deus? Nós não podemos ficar estagnados, né? Precisamos tomar uma atitude. Nós não podemos acostumar com as coisas deste mundo. Tem muita coisa querendo entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O mundo, o Satanás tem se levantado de forma
através dessas coisas que têm tentado entrar, ideologia de gênero, coisas que eles querem fazer a gente aceitar, para mudar o que Deus já deixou, aquilo que é natural de Deus. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos. Dentro da minha casa, não. Dentro da minha família, o que prevalece é aquilo que Deus deixou. É a verdade do que Deus preparou. Se você não quer servir a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Fique firme nesse propósito. Porque a resposta divina, ela vem meio à fé. Imagina, um profeta só contra 450 de Baal e mais 400 de Aserá. Tem que ter fé. Tem que ter fé ali naquele momento. Se ele não tivesse fé ali, você acha que a resposta de Deus ia vir? Se nem ele ia acreditar em Deus, como que eu vou acreditar em quem eu não conheço? É preciso conhecer o Deus que servimos para nós acreditarmos. Elias sabia quem era Deus, quem era o Deus de Israel. Por isso ele confiou em Deus com todas as suas forças. Nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos. Seja na bonança, seja nas adversidades, precisamos confiar em Deus. Veja que o profeta Elias confiou em Deus e foi a atitude mais acertada que ele fez. Nós devemos também fazer essa atitude, ter essa atitude. Quando nós pedimos ao Senhor com toda a nossa devoção, com toda a sinceridade, com todo se entregando de corpo e alma e espírito a Deus, de todo o coração, aí a resposta vem, seja pelos modos mais estranhos, diferentes e peculiares, que o jeito de Deus agir é diferente, mas a resposta vem. Você pode ter certeza que vem da forma que ele age, de acordo com a sua pedagogia, não é verdade? Como foi com Elias lá no Monte Carmelo, né? Frente aos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. E depois da oração, nós vimos que caiu o fogo do céu. O Senhor consumiu completamente o holocausto, até a água secou. Aí nós vimos que com a ação de Deus ali naquele monte, o povo de Israel se prostrou, caiu sobre os seus rostos ao chão e disseram com uma única voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Veja que maravilhoso. Qual que era o propósito de Deus? O propósito de Deus em fazer tudo isso com Elias era o povo se voltar para ele. Era o povo reconhecer que só o Senhor é Deus. Veja que Deus tem os seus propósitos. É incrível que Elias foi chamado, recebeu um propósito de Deus na vida dele, para que uma nação se voltasse a Deus. Para consertar o altar da própria vida. Para consertar a vida deles. O altar de pedras deles estavam destruídos. O que faltava na vida do povo era a água, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela representa a água que purifica, que liberta, que pode ver que quando tem uma torrente de água, ela sai destruindo tudo. Ela sai abrindo caminho, né? E vira rios e dá vida. E aonde a água cai, né? Germina a vida ali. Essa é a palavra de Deus, né? Aquilo que não é de Deus, ela destrói. E ela faz gerar vida dentro de nós. Vida em abundância. Essa é a palavra de Deus. E o altar é o lugar onde sacrificamos o que temos de mais valioso nas nossas vidas. E o que mais valia nos dias de Elias era a água. Veja, no momento de sequidão, sem chuva, Elias vai, não, joga água aí. Joga água aí. Sacrificou a água. Veja que às vezes nós precisamos sacrificar
aquilo que nós temos de mais valioso, aquilo que eu penso que às vezes para mim é difícil de abrir mão. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar no meu coração. Eu tenho que rever aqui se eu não estou colocando alguma coisa acima de Deus. E se eu estiver colocando, eu tenho que pegar aquilo e sacrificar. Porque Deus é que tem que estar em primeiro lugar na minha vida. E nós vamos ver que foi nesse altar que se revelou o grande mistério da batalha. Porque a água, como eu falei, simbolizava Baal também, porque é o Deus da chuva, né? E o fogo é o símbolo do próprio Deus que queima tudo. A gente não vê a fogo apagando a água. É a água que apaga o fogo. Mas Deus literalmente engoliu Baal. E a verdade venceu a mentira. E só o Senhor é Deus. Foi provado. Quando o altar foi restaurado, a glória de Deus prevaleceu e veio a chuva. Porque depois de Deus mostrar o grande poder dele diante de todos, e eles reconhecerem que só o Senhor é Deus, porque primeiro tem que haver um concerto, depois oração e depois o reconhecimento de Deus. Não adianta eu orar, pedir a Deus para me livrar dessa situação que eu estou vivendo, dessa crise que nós estamos passando, se não haver conserto na minha vida. Eu posso orar quanto tempo que for, que não vai adiantar, se a minha vida, se o meu altar não estiver consertado. E depois que eu orar e buscar, eu tenho que reconhecer quem é Deus, que só o Senhor é Deus, né? Deus, através de Elias, acabou com todos os profetas ali, idólatras, mandou matar todos mesmo, porque Deus é fogo consumidor. Deus não é Deus de brincadeira, não. Deus odeia idolatria. E o Senhor ainda tinha mais bênçãos a oferecer. Aí Deus fala para Elias que vai mandar chuva, né? E Elias vai, deixa eu te falar, rei Acabe, pega, arruma seu carro e vai embora pra sua casa, que eu já tô escutando o barulho da chuva. Já tô escutando. E aí ele vai e manda o servo dele lá ir lá olhar 7 vezes se tinha uma nuvem, se já tinha nuvem de chuva lá. E ele vai 7 vezes. Na 7ª vez ele vê uma nuvem do tamanho da mão de uma pessoa. E aí ele fala, eu tô vendo uma nuvem ali, do tamanho da mão de um homem. Aí ele, não, então pode todo mundo correr, porque é chuva mesmo. Antes dele ver a nuvem, ele já estava escutando. Quem tem relacionamento com Deus já sente a bênção antes dela chegar. Já acredita na vitória antes de ver. Isso é fé. Isso é a fé que a Bíblia fala. Não é a fé na fé. É a fé verdadeira. É a fé real. É a fé que faz você acreditar antes de acontecer. E aí, quando ele vai, corre, antes dele chegar, a chuva começa. Antes do rei Acabe chegar, quase que molha ele lá no caminho. E aí a chuva cai mesmo. E Deus abençoa aquele povo. E nós vemos com isso que a idolatria que estava ali no meio daquele povo impediam as bênçãos de Deus chegar na vida deles. A idolatria, ela é um empecilho para as bênçãos de Deus chegar. Idolatria eu não adoro nenhum Deus não, eu só adoro a Deus. Mas será que você não está colocando as suas riquezas antes de Deus? Será que você não está colocando seus filhos antes de Deus? Ou a sua família antes de Deus? Porque cuidar da família é diferente de você colocar ela acima de Deus. Porque quem ama a família, quem ama a Deus em primeiro lugar, não passa a mão na cabeça do erro do seu filho. Não passa a mão na cabeça do erro de alguém da sua família. Será que você não tem colocado? E isso impede as bênçãos de Deus chegar na nossa vida. Olha, nós precisamos entender. Veja que Deus teve boas razões quando decidiu sobre o retorno de Elias a Israel.
O triunfo já estava garantido. Já era certeza da vitória. Só que aí, para a vitória ser completa, primeiro precisava haver conserto. Primeiro precisava rever. Eu preciso rever quais são os meus princípios. Quais estão sendo as minhas prioridades. Quais estão sendo os princípios aqui na minha casa. Eu preciso rever. Né? Era preciso haver esse conserto. E aí, quando surgiu o arrependimento e a expressão da glória de Deus, aí sim as bênçãos de Deus chegou. Quando você reconhece, conserta, não importa o que tenha acontecido. Deus é perdão, Ele perdoa tudo, mas precisa haver um arrependimento verdadeiro, um conserto diante de Deus e o reconhecimento da glória dEle. Que Ele é que é tudo nas nossas vidas, Ele que é o Senhor, sem Ele nós não somos nada. Aí sim, cumprindo esses requisitos, aí o Senhor derrama a abundante chuva de bênçãos sobre as nossas vidas. Depois que eles cumpriram aqueles requisitos, o Senhor derramou chuva sobre aquela terra, mostrando que só existe um Deus. E o Senhor quer derramar bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor está com as mãos estendidas sobre nós. Mas existe, às vezes, algo que está atrapalhando. Né? Existe algo que precisa ser mudado, ser restaurado. Sem isso, sem o arrependimento, sem o conserto do altar, como que as bênçãos vão chegar? Né? Deus faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha também. Né? Eu preciso permanecer obediente à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ajuda a vermos o que está de errado. Quais são os meus princípios? Seus princípios estão dentro aqui da palavra? Está de acordo com os princípios de Deus? Qual que é a prioridade na sua vida? Precisamos rever essas coisas. Né? Nós vemos aqui que Deus ele encontrou coragem em um homem para confrontar o que era errado. Hoje em dia, o que é errado está sendo certo, o que era certo está sendo errado. Né? Se você falar se o pastor falar para sua ovelha, para o seu membro, que ele está no erro, se eu tentar orientar ele a fazer o que é certo, ele vai para outra igreja, ele não quer aceitar a correção de Deus. Hoje em dia está desse jeito nas igrejas. O povo não quer saber de ouvir a verdade sobre a palavra de Deus. Só quer bênção. Só quer vitória. Mas pagar o preço ninguém quer. E aquele que Deus levanta de coragem para falar a verdade, continue. Se você tem coragem para falar a verdade dentro da palavra de Deus, creia que o Senhor está contigo e o Senhor não vai te deixar envergonhado. Ele é fiel. Porque a verdadeira batalha nossa não é no campo físico, mas sim no espiritual. Vamos nos preparar com a armadura de Deus. Né? Efésios fala da armadura de Deus. E nós precisamos nos revestir, guardar o nosso coração e a nossa mente e sempre olhar para dentro de si e voltar ao arrependimento e reconhecer que só o Senhor é Deus. Eu vou ler a conclusão aqui. Vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que, de fato, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso e é o nosso Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. É o nosso amigo e companheiro em todas as horas. Confie no Senhor e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima.